Paz do Senhor a todos. É diferente estar aqui. A gente às vezes tem a oportunidade de trazer a palavra aos jovens só que quando a igreja está cheia, né? Eu já tive a oportunidade e é um momento diferente, mas é um momento em que nós adoramos o nosso Pai da mesma forma, cultuando a Ele da mesma forma, porque Ele não nos diz que nós devemos, só porque nós estamos na igreja física, no templo físico, que nós devemos cultuar a Ele. Na verdade, isso deveria ser algo, somente um encontro na semana, mas que a nossa vida inteira, a nossa semana toda fosse dessa forma. Que a nossa semana toda fosse um culto ao Senhor. Então eu queria convidar você aí, que está nos assistindo, a cultuar o nosso Pai, o nosso Deus, como o pastor Alessandro aqui falou no louvor, que Ele é o Deus que tem tudo sobre o seu controle, tem todas as coisas em suas mãos. E é sobre isso que nós vamos aprofundar nessa noite. Então eu queria a sua atenção para esse momento de culto ao Senhor. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, vou esperar um pouco você abrir. Abrisse a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6. Enquanto vocês abrem, eu vou esperar aqui um pouquinho. Hoje nós vamos tratar exatamente do que o pastor ministrou no louvor, na oração, que é um Deus que Ele é presente, um Deus que Ele tem totalmente o controle sobre as suas mãos, sobre o que vai acontecer. Ele não é um Deus que está alheio a essas coisas que estão acontecendo, mas Ele é um Deus que trabalha, e trabalha em momentos que nós estamos, às vezes, pensando até que estamos sozinhos, mas Ele está conosco. Amém? Queria ler com você no capítulo 6 de Isaías, do versículo 1 até o versículo 6. Lá diz o seguinte: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ele tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Mais uma vez eu queria orar com vocês, que a gente orasse. Abaixe sua cabeça onde você está. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor se mostra presente. O Senhor não é um Deus ausente, mas o Senhor é um Deus que está conosco. É um Deus que realmente está conosco, está em nossa vida. Não é um Deus que está de quarentena, assim como nós. O Senhor está trabalhando, o Senhor está dirigindo a história conforme a sua vontade. E nós queremos entender nessa noite como que nós podemos descansar no Senhor. Então que nessa noite o Senhor nos ensine, abra o nosso coração, que o Senhor fale através do seu Espírito Santo, porque é isso que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir o que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu ouvi algo sobre esse capítulo ontem que me deixou um pouco encucado, se eu posso me dizer assim. Eu nunca tinha pensado dessa forma em relação a esse texto, e eu queria trazer isso para você, trazer isso para nós, uma interessante visão do que ali Isaías viu. É muito interessante ver que o texto fala que no ano em que o rei Uzias morreu. Vamos lá. Naquela época, todos os povos ali, eles tinham um rei, e esse rei,
ele governava tudo. Era uma sociedade que era fundamentada no que o rei queria, nos projetos que ele tinha, nos projetos que ele estabelecia, nas leis que ele estabelecia. E esse rei governava ali Israel, se eu não me engano, durante 54 anos. Ele governou Israel durante 54 anos. Só que um dia esse rei morreu. É muito interessante que eu nunca parei para prestar atenção nas consequências da morte desse rei. Porque se um governo, se um país, se um estado, se uma nação tivesse um governo estabelecido durante 54 anos, quase 6 décadas, com certeza ele tinha estabelecido ali uma economia fundada nos seus pensamentos, as estratégias de luta, de batalha eram todas definidas já. Então, eles tinham uma organização ali, em questão da sociedade, que era muito forte por conta desse período longo que ele teve no governo. Mas esse rei, ele morre. Esse rei, ele morre, e é muito, muito importante a gente prestar atenção. Ele morre e junto com ele vai todo o seu governo. Por quê? Porque os reinados em Israel, eles eram assim. Se a gente for ver toda a história de Israel, a gente vai ver que vinha um rei bom, fazia coisas boas, aí ele morria, aí surgia outro que podia fazer algo bom, mas podia fazer algo ruim, muitas vezes fazia. Aí essa sucessão ia sendo quebrada. Reis bons, reis maus, reis bons, reis maus. Aí surgia uma sequência de reis bons, uma sequência de reis maus. Mas eu queria ter essa compreensão com vocês que uma organização tinha sido quebrada ali. Uma organização nacional tinha sido quebrada por conta da morte desse rei. Tá, mas aí você deve estar perguntando, mas o que tem a ver com os dias de hoje, ou algo do tipo? Nós estamos vivendo um momento em que essa pandemia, ela tem quebrado a economia, ela tem trazido à tona a fraqueza da economia, a impotência do ser humano, toda a estrutura dos maiores países do mundo, em questão de saúde, em questão de economia, está sucumbindo. E nós percebemos, então, que nada dessas coisas é eterna. Nada dessas coisas é algo que nós devemos nos apegar. E como na época de Isaías aqui, que ele fala que o rei havia morrido, e com ele a gente pode deduzir e presumir que o governo ali estava totalmente à deriva, o país não sabia o que fazer, às vezes as pessoas ali com certeza estavam perdidas, sem rumo, assim como muitos de nós estamos. Às vezes nós olhamos para a economia e a gente fala, o Brasil está perdido. Às vezes ele olha para a saúde, para o SUS, e a gente reconhece, isso é muito fraco que nós temos. Às vezes a gente olha para a fome começando a surgir, a gente fala, o negócio está começando a pegar de verdade. Mas eu queria então, traçado esse paralelo, que nós estamos vivendo um momento semelhante ao que Israel vivia, que era um momento de incerteza, de dúvida, eu quero trazer aqui, dando esse paralelo com a nação de Israel e o nosso estado atual, como planeta, não somente como país, como Brasil, não somente como continente, mas de uma maneira global nós temos vivido isso. Então eu queria ter essa noção. Traçado isso, guarde bem isso. A gente está vivendo um momento parecido, semelhante ao que eles viveram. Um tempo de incerteza, um tempo de dúvida, um tempo de dificuldade. E a gente vai ver mais para frente o que ele fez, que foi digno aqui de nossa total atenção. Tá, o rei Uzias morreu. No ano em que o rei Uzias morreu, então, só que aí ele traz o que nós devemos fazer. No ano em que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor. Isaías viu o Senhor. É no momento em que o governo terrestre, os poderes terrestres, aí eu falo de economia, de saúde, de fome, de alimentação, todas essas coisas, quando eles sucumbem, aí nós vemos que nenhum rei,
na terra, nenhum governante, nenhum presidente. Eu não estou falando de partido X ou Y, mas eu estou falando de qualquer pessoa. Todas essas pessoas, qualquer um de nós, é somente mais um a governar e a ser, como Romanos fala, que o governante ele é colocado ali por Deus, somente isso. E nós podemos ter a noção que Isaías vivia no momento em que o rei havia morrido. Toda a situação ali estava possivelmente sofrendo dessa perda. Eles estavam ali talvez com dúvidas e tal. Essa talvez é a nossa situação. Mas assim como Isaías, ele esqueceu o reino ali terrestre. E quando ele esquece o reino terrestre ali, o governo terrestre, ele então vê um rei que está assentado num alto e sublime trono. Talvez, e com certeza, essa deve ser a nossa posição. É uma posição de parar de, às vezes, olhar, talvez esse governante vai fazer isso que vai alavancar a nossa história. Talvez tal pessoa vai fazer um negócio que vai revolucionar aquilo que nós estamos passando. Talvez esse seja o momento da gente diminuir essa nossa atenção para essas pessoas e realmente olhar para o que realmente importa. Existe um rei que está assentado em um alto e sublime trono e reina e governa sobre todas as coisas. Esse rei governa eternamente. Esse rei ele não governa por interesses. Esse rei não governa por atrair atenção. Esse governo não faz nada por si só. Esse rei, ele faz todas essas coisas para cumprir a sua vontade. E nós sabemos que essa vontade não é uma vontade qualquer, não é uma vontade pequena, uma vontade que vai trazer mal para nós, mas é a boa e perfeita e agradável vontade do nosso Pai. Nós temos que então ter essa consciência. E eu queria focar aqui com você que se você aprender essas coisas, se você conseguir tomar para si essas coisas, você vai descansar no Senhor. Então eu queria, mais uma vez, entender isso com você e enfatizar. Independente da situação que nós estivermos passando, independente da circunstância momentânea ou daqui anos vai passar, os especialistas falam que pode demorar muito tempo. Nós não estamos interessados nessas coisas. Claro que nós estamos preocupados, sim, claro, mas o cristão ele consegue enxergar além da dificuldade. Por que nós conseguimos enxergar além? Porque nós conhecemos, sabemos que existe um rei que está assentado num alto e sublime trono. E ele governa sobre todas as coisas. Como eu disse no começo, o mundo não está em quarentena, assim, o mundo está em quarentena, mas o nosso Deus não está. O nosso Deus trabalha. O nosso Deus está em movimento. O reino dele está em movimento. O nosso Pai, ele reina e governa sobre todas as dificuldades. Que você e eu possamos enfatizar isso durante a nossa semana, quando vier um pensamento mal, quando vier a angústia, lembre-se, o nosso rei reina, o nosso rei está assentado e governa sobre todas as coisas. Amém? A partir de então, eu queria trazer para vocês alguns exemplos de fatos bíblicos, de homens e pessoas aqui que tiveram essa experiência, além de Isaías, de realmente passar por dificuldades fortes, mas mesmo assim o trabalho do Senhor redundou em benefício para ele, em benefício para a nação, em benefício para o povo, porque assim como Romanos diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que o Senhor está trabalhando, cooperando
não para o nosso mal. Essa pandemia não é para o nosso mal. Essa pandemia não é para nos derrubar, para nos afastar. Mas eu não sei como também. Mas ela é o bem do Senhor para nós. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Gênesis 45, do versículo 4 ao 8. Lá nós vamos ver a história de José. Enquanto você abre, eu queria então ir contando um pouquinho, resumidamente, o que aconteceu na vida dele. Acredito que todos saibam. Mas José, ele foi vendido pelos irmãos por conta de inveja da parte dos irmãos. E ele foi levado como escravo até o Egito. E veja bem, analise você na sua casa aí, no reduto do seu lar. De verdade, pensa, você está sendo levado agora como escravo, vendido pelos seus irmãos, pelos próprios da sua família, da sua casa. A gente tem tudo para pensar que essa história é uma história trágica. É uma história que realmente algo de ruim vai acontecer. Porque o José, o filho mais amado ali de Jacó, ele estava sendo vendido pelos próprios da sua casa, por inveja. A gente podia pensar que isso não daria em nada, que seria algo ruim para a vida de José, e a gente nem consegue imaginar o que isso daí resultaria no futuro da nação. Eu queria lembrar a você o que está escrito lá em Gênesis 45, no versículo 1 do 4 até o 8, que diz o seguinte: José ali vai falar para os irmãos dele: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos haverá cultivo, não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Eu queria pensar um pouco aqui com você, refletir um pouco com você. Assim como nós já pensamos um pouco, talvez fosse fácil ali para José, talvez ele até pensou isso, a Escritura não relata. Ele estava sendo levado ali ao bel prazer do destino, do acaso, talvez muitas pessoas acreditam, mas nós cristãos não acreditamos no acaso. Para todas as coisas existe um propósito, e eu não estou falando isso simplesmente para falar que há um propósito triunfante para a sua vida. Não estou trazendo aqui triunfalismo para a sua vida, não estou trazendo aqui chuva de vitórias para a sua vida, mas eu estou trazendo aqui uma confiança e uma esperança convicta de que em todas as coisas, em toda circunstância, independente do que nós estamos passando, há um Deus, há um Rei que está assentado em um alto e sublime trono. E esse Rei governa sobre todas as coisas. Assim foi na vida de José. Ali você vê que ele pensava uma coisa, talvez, os seus irmãos ainda mais, eles pensavam, agora nós nos livramos de José aqui, o negócio ficou bom, agora o nosso pai vai trazer coisas para a gente vai ser o queridinho agora. Mas não foi o que bem aconteceu. A gente vê que a Bíblia relata que houve fome, então talvez aquela abundância de presentes ali que eles queriam do pai, o pai não podia dar. Então, a gente pode entender que o nosso pensamento, assim como a Escritura fala que os nossos pensamentos são menores do que os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. A gente pode compreender aqui, então, que isso tudo aconteceu na vida dele para que, assim como a Escritura diz, no versículo 7, diz o seguinte: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra
e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Então, pela vida de José, por toda essa trajetória que José agora tinha traçado, que ele tinha sido levado, talvez ele tivesse pensado que tinha sido algo ruim, mas agora nós vemos no final que ele reconhece que em todas essas coisas o Senhor estava à frente de tudo. O Senhor estava no comando de todas as coisas. Em nenhum momento José aqui, depois de reconhecer essas coisas, ele pensaria novamente, talvez, por que aconteceu isso comigo? Não, ele tinha essa convicção, porque ele mesmo relata que o próprio Deus enviou ele à frente dos seus irmãos para que ele pudesse então suprir a necessidade de Israel. Então, mais uma vez, a gente pode estar pensando que todas essas coisas, ela está solta no mundo, não tem nada governando, às vezes parece isso, é muita gente falando coisas para cá, é muitas pessoas falando coisas para o outro lado, mas nós precisamos entender que há um Deus que está governando sobre todas as coisas. Ele não é um Deus que, tipo aquele carrinho que você pega, dá a corda e o carrinho vai embora. Não é esse Deus que nós temos. O nosso Deus não é esse Deus que deu a corda no mundo ali, o mundo começou a rodar, começou a girar, tal, começou a fazer todas essas coisas, e ele parou, sentou lá, cruzou os braços e ficou tranquilo. Não, o nosso Deus trabalha. O nosso Deus, ele governa sobre todas as coisas. Amém? O segundo fato aí bíblico, o segundo caso bíblico a ser estudado nessa noite, nessa live, que eu queria falar para vocês, é a história de Jeremias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 24. Enquanto você abre aí Jeremias, capítulo 24, eu vou tomar uma água aqui. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Jeremias 24, versículos de 1 a 9. Diz o seguinte: E o Senhor me mostrou 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, o filho de Joaquim, rei de Judá. Levou também os líderes de Judá, e os artesãos e os artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou: O que você vê, Jeremias? Eu respondi: Figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu considero esses figos bons, os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de lhes fazer bem. Olharei favoravelmente para eles, e os trarei de volta a essa terra. Eu os edificarei e não os derrubarei, eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com os Edequias, rei de Judá. E assim ele vai continuando na história. Mas eu queria parar aqui no versículo 7. E a gente vai analisar um pouco essa história aqui relatada no livro do profeta Jeremias. Amém? Então a gente vê mais uma vez que, para a nossa compreensão, se a gente for analisar e pensar, a nossa compreensão o povo que foi exilado, foi levado para o exílio ali eles iam sofrer, ali eles seriam
afastados da comunidade ali, eles seriam, talvez não seriam escravos porque eles tinham algum conhecimento, mas eles serviriam ali talvez outros deuses, às vezes a população ali estava temente, e os próprios que foram exilados estavam assim. Eles não sabiam para onde estavam indo, eles não conheciam, não tinha internet naquela época para você digitar lá no Google, procurar o país lá no Google Maps, nas imagens, para saber como é que era. Não dava para saber ali quantas pessoas tinham, qual que era o poder do exército deles. Eles tinham muita dúvida no coração. Assim como nós, hoje, temos dúvida no nosso coração a respeito do futuro, aqueles homens tiveram. Mas eu quero agora pensar e analisar que a nossa compreensão, ela não é, muitas vezes, na maioria das vezes, a compreensão e principalmente os planos de Deus para a nossa vida. Cara, eu tenho certeza que esses exilados, eles foram muito chorando. Jeremias, ainda o profeta chorão, deve ter chorado muito. Ele que já chorava por todas as coisas ali que passava para o Israel. Então, ao ser levado ali para longe da sua nação, ele com certeza chorou muito, ele se entristeceu muito. Ele, algumas vezes, pode ter pensado que ele estava indo para um lugar, ia ficar lá muito tempo, ia ser tratado mal e tudo mais. Mas eu quero pensar agora no plano que Deus tinha para eles. A Bíblia diz o seguinte, no versículo 4. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu considero esses figos bons, aqueles que foram exilados de Judá para Babilônia, eu os considero como os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de lhes fazer bem. O propósito e o motivo de Deus ter, e a gente vai ver aqui que esse exílio ele não foi simplesmente pela vontade ali de Nabucodonosor. Ele foi pela vontade do rei que está assentado num alto e sublime trono e governa sobre todas as coisas. A gente pode ter essa convicção, porque ele levou esses exilados, a Bíblia fala aqui no versículo 4, que os quais expulsei, o próprio Deus fala. Quem expulsou eles não foi o rei ali, Nabucodonosor, mas foi o próprio Deus. Ele diz, eu expulsei deste lugar para a terra dos babilônios. Mas é com um propósito, é com uma finalidade. E a finalidade é fazer-lhes bem. Às vezes a nossa compreensão humana, num momento como esse, as coisas estão más, a economia vai mal, a saúde vai mal, a política vai mal, os governos de toda a terra vai mal. Às vezes a gente pode ter muita dúvida num momento como esse. Mas agora eu quero trazer um paralelo com aquilo que já nós aprendemos. Isaías, ele no momento em que o governo ali da nação estava abalado, ele olhou para um rei que estava assentado num alto e sublime trono. José, depois dessa trajetória toda de muitas vezes dificuldades, ele olha e fala, foi o Senhor que me trouxe aqui antes de vocês, para lhes fazer bem, para ter um remanescente aqui dessa nação, para expandir o reino, para expandir essa nação, até que chegasse ao ponto de Jesus nascer. Esse foi o propósito. O propósito de manter essa nação viva, essa nação ali viva e remanescente. Nós vemos aqui Jeremias, então, sendo levado para a Babilônia. Às vezes a gente pode pensar isso como uma tragédia. Meu Deus, o povo foi levado lá, que tragédia, o negócio vai pegar fogo, o que a gente vai fazer? Ele levou os mais instruídos aqui do nosso tempo. O que nós vamos fazer? Mas a Escritura deixa bem claro que é o Senhor que faz essas coisas. O Senhor faz isso para um bem futuro. Às vezes nós não conseguimos entender, mais uma vez trazendo para os nossos dias,
eu não consigo compreender. O que será lá para frente? Mas a minha compreensão não coloca em xeque a minha convicção. A convicção que mais além da nossa dos nossos pensamentos, mais além da nossa capacidade de olhar para um futuro bom, a gente tem a certeza e a convicção de que haverá um tempo em que esse rei que governa e está assentado sobre um alto e sublime trono, ele governará todas as coisas plenamente nos novos céus e na nova terra. A nossa confiança não está nessa terra, meus irmãos. A nossa confiança não está naquilo que nós podemos ver. A nossa confiança não está naquilo que os homens podem fazer. Mas a nossa confiança está nesse rei que está assentado em um alto e sublime trono. Queria agora refletir um pouco com você sobre outro caso na Escritura. Não vai precisar abrir, é um caso muito conhecido. Eu vou passar meio que por cima, dando uma pincelada para você na história, que é a história do apóstolo Paulo. Quando ele foi preso, eu acredito que muitos ali que tinham ele como referência, eles se enxergaram agora perdidos, sem rumo. Porque um homem que trazia o evangelho, que escrevia cartas de instrução para a igreja, havia sido preso. Esse homem que dirigia conforme ao propósito de Deus, a igreja, havia sido preso. A gente pode ter a ideia de como aquela nação havia ficado. Como que aquela nação agora estava, como aqueles cristãos ali estavam naquele momento. Desesperados, porque primeiro Jesus veio, o judeu ele tinha a ideia de que Jesus estabeleceria o reino aqui físico, que ele colocaria o seu reino aqui na terra, que ele destruiria aqueles reinos que estavam impondo coisas sobre a nação de Israel. Mas Jesus não veio, eles então se decepcionaram, muitos deles. E agora Paulo, o apóstolo que estava incumbido de levar esse evangelho para frente, agora ele está preso. Agora esse Paulo, que plantava igrejas, que era missionário, que levava a palavra de Deus para muitos lugares daquela região, estava preso. Mas a própria Escritura e o próprio Paulo dizem em 2 Timóteo 2,9 que ele estava preso, mas o Evangelho não estava. O Evangelho não está algemado, não estava algemado naquela época. Paulo até poderia estar preso, confinado, ele poderia estar num local recluso ali, mas o Evangelho ele continua. O Evangelho não para. O Evangelho não parou com a prisão de Paulo. Então, talvez eu quero trazer mais uma vez essa ideia. Talvez aquele povo, daquela nação, eles estavam com dúvidas, que é normal para o ser humano. Eles estavam amedrontados, eles estavam incertos, eles estavam impotentes sem ter o que fazer, porque o líder que levava, que fazia as coisas acontecer, agora estava preso. Então, para aquelas pessoas, parecia que isso acabaria, redundaria em um fim ali para o Evangelho. O Evangelho agora está preso, o homem que levava o Evangelho agora ficou lá. O que a gente vai fazer? A gente não sabe falar igual Paulo, a gente não se encontrou com o próprio Cristo. Então, o medo e a incerteza, com certeza, estava presentes nos corações, nas conversas, nos relatos, em toda a roda de conversa ali que eles tinham, nos bate-papos ali entre comerciantes da época, os negociantes, os cristãos principalmente que se reuniam nas casas, e com certeza eles se reuniram depois, eles falavam, cara, Paulo foi preso, o evangelho agora, a gente precisa ver o que vai acontecer. Mas o próprio Paulo, a partir de então, das prisões que ele sofreu,
ele escreve para nós, nos dias de hoje, as cartas em que nós fundamentamos a nossa fé. Ele escreveu na prisão, um lugar que era totalmente propício ali para falar, acabou, o negócio é ruim, eu estou preso, eu estou vivendo aqui numa masmorra, estou vivendo aqui numa situação difícil, acabou, o evangelho parou. Mas não, Deus usa essas circunstâncias, essas dificuldades diversas, para que o reino avance, para que o reino expanda. E a partir dessas prisões, Paulo escreve as cartas do Novo Testamento. Ele escreve as cartas as quais nós hoje baseamos as nossas palavras, baseamos a nossa conduta de fé, baseamos a nossa esperança. Então, em momento difícil, em momento de dificuldade, Paulo, eu tenho certeza que, como um ótimo conhecedor das Escrituras, como um ótimo leitor das Escrituras, ele deve ter voltado aqui no Antigo Testamento, nos relatos históricos que eles tinham, na própria Escritura, em que ele via que havia sim um rei que estava sentado num alto e sublime trono e que governava sobre todas as coisas. Esse rei que nunca deixou de governar, mais uma vez ele não deixou de governar, ele não deixou de preparar, de nos fazer o bem. Porque você quer um bem maior do que nós termos a própria voz de Deus à nossa disposição. Eu não tinha preparado isso, mas eu quero pensar em algo mais contemporâneo a nossos dias. Não tanto assim, mas lá em 1500, quando os reformadores eles lutaram ali por ideais bíblicos, eles foram tratados maus, muitos ali, o próprio John Hus, o antecessor de Lutero, foi queimado vivo pelo aquilo que ele acreditava. Lutero, ele teve que se afastar daquilo que ele fazia, ele sofreu perseguições, tudo andava mal aos nossos olhos, de longe agora aqui pensando um pouco, tudo andava mal e poderia vir a acontecer, parou, acabou ali, vamos parar esse negócio aqui, não deu certo, você viu? O pessoal não aceitou, vamos acabar por aqui, vamos continuar ou voltar, vamos fazer alguma coisa. Mas em todas essas coisas, há um Deus que governa, há um Deus que reina, que está assentado em um alto e sublime trono. E esse Deus não para de trabalhar. Então nós temos ali, Lutero, ele que expande ali a imprensa para que nós hoje pudéssemos ter isso aqui escrito. Eu tenho 4 Bíblias em casa, de 4 versões diferentes. Quando que aquele povo poderia pensar nisso? Malemar, eles tinham um papel ali, talvez eles se contentavam com um pequeno rasgo ali da Escritura, poucos versículos. Mas quando que eles pensariam que, naquele tempo de dificuldade, surgiria então, através dessas coisas, através dessa dificuldade que Lutero passou, de toda essa loucura que foi aquela situação toda, quando que eles pensavam que hoje, 2020, nós tivéssemos todo mundo aqui a sua própria Bíblia, no celular, no smartphone, hoje até audiolivro, audiobíblia, a pessoa ouve a Bíblia. Hoje nós temos essa Bíblia escrita num papel, num livro, organizado, bonitinho, diagramado, cheio de letras diferentes, até tem Bíblias e versões que traz as falas de Jesus em vermelho, para você não se confundir de jeito nenhum. Quando que eles pensariam que uma dificuldade traria e resultaria em bênção para a igreja? Finalizando então, eu queria fechar esse cerco que a gente montou. Esse cerco de que nós devemos nos atentar ao verdadeiro rei que está assentado em um alto e sublime trono,
e governa sobre todas as coisas. Talvez deixar de lado a nossa confiança em pessoas, deixar de lado a nossa confiança na economia, na saúde. Às vezes eu me pego pensando, bom, vamos lá, a gente está montando aqui um sistema de saúde que vai suprir nossas necessidades. Talvez, às vezes eu me pego confiando nos equipamentos de segurança, de respiradores ali, de leitos de UTI, eu me pego confiando nessas coisas. Mas eu queria que nós tivéssemos esse entendimento de que nós não devemos confiar em nenhuma outra coisa a não ser em um rei que reina e que está assentado em um alto e sublime trono. Nós vimos aqui muitas histórias, nós vimos aqui muitos fatos reais relatados na Escritura. Nós vimos um que não está aqui, mas está na história, já relatado nos livros históricos e tudo mais. E nós estamos vivendo em um momento que estará marcado para as próximas gerações na história. Mas hoje nós podemos participar dessa história. Nós não podemos participar da história de José, da história de Jeremias, da história do próprio Isaías, do próprio Paulo, de Lutero, mas nós podemos e estamos participando de algo que vai perpetuar até que o próprio Senhor venha. Nos livros de história, nós estamos vivendo em um momento em que será marcado. E o que nós estamos fazendo para que esse momento sirva de bênção para as próximas gerações? Nós confiamos em que, em todas as coisas, acima de coronavírus, acima de falta de dinheiro, acima da economia sucumbida, acima de toda a saúde precária que nós temos, acima da fome que poderá vir a surgir, nós temos a confiança em um Deus que reina e governa sobre todas as coisas. Então eu queria que nós, a partir de então, pudéssemos fundamentar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas projeções para um futuro a partir desse pensamento. Você não está vivendo em um tempo em que Deus deixou o governo da terra ao governo dos homens. Você não está vivendo em um momento em que Deus parou de trabalhar, cruzou os braços lá nesse trono, nesse alto e sublime trono. Mas você e eu vivemos em um momento, assim como esses fatos aqui, relatados na própria Escritura, em que há um Deus que reina e governa, que está assentado em um alto e sublime trono e governa sobre todas as coisas. Eu queria que nós tivéssemos essa convicção, meus irmãos. Isso não é para trazer triunfalismo e dizer que isso logo vai passar, mas é de dizer para você que isso vai passar. Nós sabemos que, independente de projeções positivas, distantes ou curtas, longo e curto prazo, nós temos uma certeza de que, independente se isso aqui vai acabar amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos, daqui 100 anos, nós passaremos por isso. Nós passaremos em vida ou não. Nós veremos, então, o reino que eu quero frisar bem isso. O reino em que eu estou falando não é um reino terrestre. Eu não estou falando que a nossa esperança vai ser coronavírus passou, a economia voltou a funcionar, está tudo legal, está tudo beleza. Eu quero fundamentar que, independente se passar isso ou não, independente de quanto tempo levar isso para passar ou não, haverá um dia que o nosso Senhor Jesus virá nos buscar. E aí sim, nós estaremos em um governo pleno, em um governo 100% justo, 100% fiel, 100% bom, que vai ser quando estivermos nos novos céus e na nova terra. Mas enquanto isso não chega,
Enquanto essa realidade não está a nosso alcance, nós devemos confiar que existe um rei que está assentado em um alto e sublime trono e governa sobre todas as coisas. Amém? Queria convidar o pastor Alessandro a finalizar, mas enquanto ele chega aqui, eu queria mais uma vez lembrar e fazer você, se quiser, anota isso num papel, cola no seu guarda-roupa aí para você acordar, já olhar e pensar nessas coisas. Que há um rei que está sentado em um alto e sublime trono, que ele reina e governa sobre todas as coisas. Esse é o nosso rei. Amém? E amém.